Aceitar um casamento em segredo mudou minha vida para sempre. Aos 53 anos, eu pensava que conhecia todas as faces do amor. Pensava que havia aprendido a decifrar os sinais, a ler entre linhas, a proteger meu coração das tempestades que já havia enfrentado ao longo de 3 décadas de relacionamentos. Mas quando Ricardo me pedou em casamento naquela tarde de domingo, sussurrando baixinho que seria só nosso momento, sem alarde, sem família, algo dentro de mim tremeu. Não foi alegria. Foi medo. Medo daquela sensação familiar que eu conhecia bem demais, a de estar sendo escondida. Quantas vezes já havia sido a mulher que não se apresenta, que fica nos bastidores, que existe apenas quando é conveniente. Como mulher negra de pele retinta, aprendi cedo que alguns espaços nos rejeitam antes mesmo de tentarmos entrar. Aprendi que certas famílias sussurram quando chegamos, que alguns círculos sociais criam barreiras invisíveis mas impenetráveis. Mas vindo do homem que dizia me amar há 2 anos, aquelas palavras soaram como um eco doloroso do passado. Ricardo segurou minha mão com ternura genuína, os olhos brilhando de emoção sincera. Falou sobre intimidade, sobre momentos especiais que não precisam de plateia, sobre como o amor verdadeiro dispensa ostentação e aprovação alheia. Mencionou casais famosos que se casaram em cerimônias privadas, citou filmes românticos onde o segredo tornava tudo mais intenso. Suas palavras eram doces como mel, mas por que então eu sentia um gosto amargo na boca? Durante 3 semanas longas, carreguei aquele pedido como uma pedra no peito. Ele insistia que era romântico, exclusivo, especial, como se estivéssemos criando nossa própria história de amor única. Eu tentava acreditar, tentava sentir a magia que ele descrevia, mas uma voz persistente sussurrava dentro de mim. Será que não é só mais uma forma elegante de me manter invisível? As pessoas realmente escolhem o segredo por amor puro, ou existe algo muito mais sombrio por trás dessa decisão aparentemente romântica? A resposta que descobri 3 meses depois me destroçou completamente, e depois me libertou de uma forma que jamais imaginei ser possível. Aquele domingo ficou gravado na minha memória como uma fotografia desbotada. A luz dourada da tarde filtrava pelas cortinas da sala, o café esfriava na mesa, e Ricardo falava sobre nosso futuro com uma empolgação que contrastava com o vazio que eu sentia crescendo no peito. Ele desenhou com palavras uma cerimônia íntima, apenas nós 2 e algumas testemunhas neutras, longe dos olhares curiosos e julgamentos alheios. Soou perfeito demais para ser verdade. Nos dias que seguiram, comecei a observar outros detalhes que antes passavam despercebidos. Como ele mudava de assunto quando eu mencionava apresentar-me aos amigos dele. Como sempre escolhia restaurantes em bairros distantes quando saíamos juntos. Como suas redes sociais permaneciam completamente livres de qualquer rastro da minha existência, enquanto as minhas estavam repletas de momentos nossos. Passei a reparar na forma como algumas pessoas ao nosso redor reagiam quando aparecíamos juntos. Olhares rápidos mas penetrantes, sorrisos que não chegavam aos olhos, conversas que morriam quando eu me aproximava. Era como viver numa redoma invisível, onde eu podia ver tudo mas nunca realmente fazer parte. Quantas mulheres já passaram por isso? Quantas já sentiram essa estranha sensação de serem amadas na sombra mas rejeitadas na luz? É assustador como conseguimos normalizar situações que deveriam nos alertar, como transformamos sinais vermelhos em romantismo mal interpretado. Talvez seja por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação sobre relacionamentos que prometem amor mas entregam apenas fragmentos dele. Porque reconhecemos nas histórias dos outros os ecos das nossas próprias experiências. Durante aquelas 3 semanas de reflexão, uma pergunta não saía da minha cabeça. O que realmente estava por trás da necessidade de Ricardo de manter nossa união em segredo? A resposta chegaria de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado, através de uma ligação telefônica que mudaria tudo. A ligação chegou numa quinta-feira chuvosa, enquanto eu preparava o jantar que Ricardo não viria compartilhar, mais uma vez. A voz do outro lado da linha era feminina, hesitante, carregada de uma tristeza que eu reconheci imediatamente porque já havia sentido aquele mesmo peso na garganta. Ela se apresentou como Marina, disse que precisava conversar comigo sobre Ricardo urgentemente, e pediu para nos encontrarmos no café da esquina da minha casa ainda naquela tarde. Meu coração despencou como uma pedra no poço.
Existe um momento terrível na vida de qualquer mulher quando você sabe que está prestes a descobrir algo que preferiria nunca saber. É como estar na beirada de um precipício emocional, sabendo que o próximo passo vai mudar tudo para sempre, que não haverá volta, que a inocência será perdida definitivamente. Mas você não consegue recuar. Não consegue fingir que a ligação nunca aconteceu, que aquela voz quebrada não existe, que a verdade pode ser ignorada indefinidamente como um problema que desaparece se fecharmos os olhos. Cheguei ao café 15 minutos antes do horário combinado, com as mãos tremendo ligeiramente. O ambiente estava quase vazio, apenas algumas pessoas concentradas em seus laptops e conversas baixas. Cada segundo que passava parecia uma eternidade angustiante. Quando Marina finalmente entrou, eu soube imediatamente quem ela era, mesmo sem nunca tê-la visto antes em toda a minha vida. Havia algo em seus gestos cuidadosos, na forma como olhava ao redor com nervosismo, que espelhava exatamente o que eu tinha sentido durante meses. Aquela sensação persistente de estar fora de lugar, de não pertencer completamente à vida da pessoa que amava. Ela se sentou na minha frente com extremo cuidado, como quem carrega um segredo pesado demais para uma pessoa só suportar. Marina era uma mulher branca, loira, elegante, do tipo que encaixa perfeitamente nos círculos sociais refinados onde eu sempre me senti como uma intrusa deslocada. Por alguns segundos eternos, ficamos apenas nos observando em silêncio, duas mulheres aparentemente diferentes unidas pelo mesmo homem e pela mesma dor que ainda não tinha nome definido. Então ela falou. E cada palavra que saiu da sua boca foi como uma lâmina afiada cortando as ilusões cuidadosamente construídas que eu havia criado sobre meu relacionamento com Ricardo. O que Marina me contou naqueles primeiros minutos mudou completamente minha percepção sobre os últimos 2 anos da minha vida. Ela não era uma amante descoberta por acaso. Era a esposa dele. A esposa legal, oficial, que vivia na mesma cidade que eu, frequentava os mesmos lugares que eu, e provavelmente havia me visto várias vezes sem que eu soubesse quem ela realmente era. Ricardo era casado há 8 anos. As palavras saíram da boca de Marina como confissões dolorosas, cada uma delas reescrevendo minha história pessoal. Ela falou sobre como descobriu minha existência através de mensagens no celular dele, sobre as mentiras elaboradas que ele contava para justificar suas ausências, sobre como ele havia criado uma vida dupla tão convincente que nem ela nem eu suspeitávamos da verdade completa. Mas o que mais me chocou não foi a traição em si. Foi perceber como Ricardo havia usado exatamente as mesmas palavras comigo que usava com ela. As mesmas promessas sobre um futuro juntos, os mesmos argumentos sobre relacionamentos que não precisam de validação externa, a mesma retórica sobre amor verdadeiro que dispensa formalidades sociais. Marina me mostrou fotos no celular dela. Fotos de um casamento elegante, com dezenas de convidados sorridentes, familiares posando orgulhosos, uma festa que durou até de madrugada. Enquanto eu olhava aquelas imagens, uma realização amarga se formou na minha mente. Ricardo sabia muito bem como organizar cerimônias públicas quando queria. A questão nunca foi sobre preferir intimidade. A questão sempre foi sobre quem merecia ser apresentada ao mundo e quem deveria permanecer escondida. Naquele momento, sentado naquele café simples, olhando para uma mulher que deveria ser minha rival mas que se tornará minha aliada na dor, eu compreendi algo fundamental sobre relacionamentos secretos. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, porque reconhecem nas nossas histórias algo que viveram ou temeram viver. O segredo nunca protege o amor. O segredo sempre protege quem tem algo a esconder. E o que Ricardo escondia era muito mais do que uma dupla vida. Durante as 2 horas seguintes naquele café, Marina e eu reconstruímos um quebra-cabeças que nenhuma de nós havia percebido estar montando. Cada peça que ela compartilhava se encaixava perfeitamente com fragmentos da minha própria experiência, criando uma imagem completa e devastadora da manipulação que havíamos sofrido. Ricardo não apenas mantinha 2 vidas paralelas. Ele havia criado 2 versões de si mesmo, cuidadosamente adaptadas para o que cada uma de nós representava na vida dele. Com Marina, ele era o marido tradicional, frequentador de clubes sociais, membro respeitado da comunidade empresarial local. Comigo, ele era o homem moderno, sensível, que questionava convenções sociais e buscava relacionamentos mais profundos e autênticos. A genialidade cruel do plano dele estava nos detalhes.
As viagens de trabalho que ele inventava coincidiam exatamente com os fins de semana que passava comigo. Os compromissos familiares que me impediam de acompanhá-lo eram, na verdade, eventos sociais com Marina. Até mesmo os presentes que me dava, sempre sem cartão, sempre em embalagens genéricas, faziam sentido agora. Mas havia algo ainda mais profundo naquela estratégia. Algo que me cortou mais fundo que a própria traição. Ricardo havia escolhido conscientemente manter nossa relação em segredo não apenas para proteger seu casamento, mas porque sabia que uma mulher negra como eu jamais seria aceita nos círculos sociais que ele frequentava com Marina. O pedido de casamento secreto não era romantismo. Era a única forma que ele encontrou de me manter na vida dele sem ter que enfrentar o desconforto de me apresentar como sua igual. Marina percebeu minha expressão e segurou minha mão por cima da mesa. Naquele gesto simples, duas mulheres feridas reconheceram uma na outra a mesma dor, mas também a mesma força. Porque havia algo que Ricardo não sabia sobre nós duas. Nós duas sabíamos exatamente como nos vingar de quem brinca com nossos sentimentos. E o plano que começamos a traçar naquela tarde seria muito mais devastador do que ele jamais poderia imaginar. A cada nova pista, eu sentia o chão se mover sob meus pés como areia traiçoeira. O bilhete já não era apenas um símbolo de dúvida, mas a chave de um labirinto em que cada corredor revelava mais sombras do que luz. E, mesmo assim, havia instantes em que a esperança se infiltrava, discreta, como o raio tímido de sol que insiste em atravessar uma janela coberta de poeira. Eu me agarrava a essas frestas de claridade, ainda que por segundos, como quem respira fundo antes de mergulhar de novo na escuridão. Era estranho perceber como a revelação tocava todos os cantos da minha vida. O jantar que esfriava na mesa, a xícara de café esquecida, os corredores silenciosos da casa. Tudo parecia carregado de significados ocultos. Até mesmo o espelho no quarto refletia não apenas meu rosto, mas as marcas invisíveis de um cansaço antigo, de uma luta que não era só contra uma pessoa, mas contra um destino que parecia querer me manter invisível. Nesse jogo entre luz e sombra, eu aprendi a ler sinais que antes me escapavam. O som abafado de uma porta se fechando, o vibrar de um celular escondido no bolso, o silêncio calculado de quem esconde mais do que palavras. Eram pequenos fragmentos, mas juntos compunham uma melodia amarga, uma música que eu já não podia fingir não ouvir. E no entanto, dentro de mim, havia também uma chama que resistia. Era frágil, quase imperceptível, mas estava ali. Essa chama dizia que, por mais que eu estivesse cercada de incertezas, ainda havia algo por vir, um ganho escondido atrás de cada perda, uma revelação aguardando no meio da escuridão. Eu não sabia se teria forças para atravessar o caminho inteiro, mas já não havia como voltar atrás. O tempo parecia suspenso, como se a vida prendesse a respiração junto comigo. Eu sabia que a próxima descoberta não seria apenas um detalhe, mas algo capaz de transformar completamente o rumo da minha história. E a sensação era a de estar diante de uma porta fechada, com a chave já na mão, mas sem coragem de girar. Com cada novo detalhe que eu reunia, era como se um quadro silencioso fosse ganhando cor diante dos meus olhos. As peças não estavam apenas me mostrando a traição, mas também revelando o alcance dela, os reflexos que se espalhavam por toda a minha vida como ondas depois de uma pedra lançada no lago. De repente, gestos que pareciam banais adquiriam outro peso. O atraso constante, os compromissos misteriosos, os olhares desviados em público. Cada um desses momentos agora se tornava parte de um padrão, uma coreografia ensaiada que eu finalmente conseguia enxergar. Esse processo me fez perceber que nada é neutro. Cada ação tem uma reação, mesmo que demore a aparecer. Eu começava a medir não apenas o que ele fazia, mas o que deixava de fazer. Era como observar uma planta. O que cresce à superfície só existe porque algo foi cultivado em silêncio debaixo da terra. E, no meu caso, as raízes eram de mentira. O impacto dessa descoberta não se restringia apenas ao relacionamento. Eu mesma já não caminhava pela rua da mesma forma. Meus passos se tornaram mais atentos, minha escuta mais afiada. Até as pessoas ao redor pareciam reagir de forma diferente. Eu notava olhares que antes ignorava, silêncios que agora soavam como confirmações. O mundo não tinha mudado, era eu que começava a ver com outros olhos. Nesse movimento entre esforço e retorno, percebi que minhas escolhas já não podiam ser ingênuas.
Cada observação que eu guardava era um teste, e cada pista confirmada era um resultado que me empurrava para frente, por mais doloroso que fosse. O curioso é que, quanto mais eu enxergava, mais crescia a sensação de que a verdade não pertencia apenas a mim. Ela tinha implicações maiores, como se um fio puxado pudesse desmanchar toda uma trama de segredos cuidadosamente costurada. E talvez você também já tenha sentido isso. A estranha mistura de medo e clareza, quando percebe que sua vida está prestes a mudar por completo. Se algo nesse caminho desperta lembranças ou reflexões em você, deixe registradas aqui, porque compartilhar também é uma forma de libertar o peso que carregamos em silêncio. Eu sabia, no entanto, que ainda não havia alcançado o limite. O que eu tinha em mãos era apenas a superfície, e logo, mais fundo do que eu esperava, surgiria algo capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Com o tempo, percebi que as descobertas não estavam apenas mudando minha visão sobre ele, mas também sobre mim mesma. Era como se eu tivesse vivido anos olhando um espelho embaçado e, de repente, alguém tivesse passado um pano, revelando uma imagem mais nítida e, ao mesmo tempo, mais dura de encarar. Cada pista confirmada, cada detalhe revelado, era uma lâmina de luz atravessando a escuridão. Mas junto com essa claridade vinha também a dor, o desafio de aceitar que o que eu acreditava como amor podia ser apenas uma ilusão cuidadosamente construída. Comecei a notar como esse peso se infiltrava nas pequenas coisas. O café que esfriava sem que ele aparecesse. O prato que sobrava na mesa. A cama desarrumada que, em vez de partilhar intimidade, se tornava testemunha de ausências. Esses objetos simples, que deveriam carregar rotina e aconchego, se transformavam em provas silenciosas, lembrando-me de que cada gesto dele tinha uma camada oculta que eu ainda não compreendia por inteiro. E, no entanto, havia também um sentido inesperado de força surgindo dentro de mim. Como se a dor, em vez de apenas me quebrar, estivesse me moldando em outra forma, mais firme e mais consciente. Era contraditório. De um lado, a clareza que libertava. De outro, a incerteza que me cercava como neblina. Progresso e obstáculo caminhavam lado a lado, e eu precisava aprender a atravessar essa estrada estreita, onde cada passo poderia ser tanto avanço quanto tropeço. O contraste se intensificava em cada detalhe. Nos raros momentos em que ele se mostrava atencioso, eu já não via ternura, mas cálculo. Nos silêncios, já não havia apenas distância, mas um vazio pesado demais para ser casual. Era como se cada gesto dele fosse uma máscara, e eu começava a enxergar as rachaduras. Essa sensação de clareza parcial, de estar no meio de uma revelação maior, me acompanhava como um sopro constante na nuca. Eu sabia que estava prestes a alcançar algo decisivo, algo que não só confirmaria minhas suspeitas, mas também mudaria para sempre a maneira como eu me posicionava diante do mundo. E, mesmo assim, havia o medo, o temor de que a verdade, quando surgisse completa, fosse ainda mais devastadora do que eu estava preparada para suportar. A cada dia que passava, eu sentia como se vivesse dentro de uma casa que já não me pertencia. As paredes guardavam memórias de um amor que eu acreditava sólido, mas agora ecoavam apenas o vazio de promessas quebradas. Era estranho. A mesma sala onde rimos tantas vezes agora me parecia fria, como se as janelas não deixassem mais entrar a luz. A claridade estava lá fora, mas dentro de mim predominava a sombra de uma verdade que se aproximava devagar, insuportavelmente nítida. Essa transição me colocou diante de um dilema íntimo: confiar nos fragmentos que eu reunia ou duvidar deles para não despedaçar de vez meu coração. A mente buscava refúgio na dúvida, mas o corpo respondia a verdade em silêncio. O estômago revirava quando ele chegava atrasado demais. O coração disparava quando o celular dele vibrava no meio da noite. Era como se meu próprio organismo gritasse aquilo que minha boca ainda não tinha coragem de dizer. E ao mesmo tempo, havia instantes em que a lembrança de gestos antigos voltava como relâmpagos. Um sorriso inesperado, um abraço forte, uma noite de cumplicidade. Esses flashes vinham como luzes breves no meio da escuridão, mas logo se apagavam, deixando ainda mais evidente o contraste entre o que foi e o que agora se revelava. A confiança que eu cultivara por anos se tornava um campo devastado, cheio de marcas profundas que já não poderiam ser apagadas. Eu percebia também que a transformação não era apenas interna. O mundo ao redor parecia reagir. O olhar de vizinhos, a postura de amigos,
Até mesmo o silêncio de familiares carregavam indícios de que algo estava errado. Era como se todos tivessem percebido as rachaduras antes de mim, mas ninguém tivesse ousado nomeá-las. Essa sensação me sufocava, estar no centro de uma história que todos pareciam pressentir, mas que apenas eu vivia com intensidade cortante. O progresso da minha clareza vinha sempre acompanhado de um desafio ainda maior. Cada revelação me aproximava de uma resposta, mas também ampliava a dimensão do abismo à minha frente. E no fundo, eu sabia. A próxima peça não viria como um detalhe discreto, mas como um golpe devastador, pronto para rasgar de vez o véu que ainda me permitia respirar. A revelação final não chegou como um trovão, mas como uma lâmina silenciosa atravessando o ar. Era a confirmação de tudo aquilo que eu temia, mas também o marco de uma transformação inevitável. De repente, o que antes parecia apenas fragmento desconexo se uniu em uma imagem clara, e a dor de ver a verdade foi acompanhada por uma sensação inesperada de liberdade. Eu não era mais prisioneira do engano, não era mais sombra de ninguém. Eu estava de pé, diante das ruínas, mas ainda assim erguida. Foi como caminhar por um corredor escuro durante meses, e enfim, empurrar uma porta que se abre para um campo iluminado. A claridade não apagou as marcas da escuridão, mas me mostrou que eu podia seguir adiante sem medo de tropeçar no invisível. E nessa travessia, entendi que cada lágrima que deixei cair era também uma semente, porque da dor brotou uma força que eu nunca teria descoberto sem passar por esse caminho. Os contrastes se revelaram com nitidez. O desafio de suportar o peso se transformou em conquista íntima. O silêncio diante se converteu em voz firme. A incerteza deu lugar à decisão. Não foi uma vitória ruidosa, não houve plateia para aplaudir, mas dentro de mim, ecoava uma força tão intensa que dispensava testemunhas. Essa é a verdadeira vitória, quando a gente percebe que não precisa mais provar nada para quem tentou nos diminuir. E talvez seja por isso que compartilhar essa jornada tem um valor tão grande, porque cada olhar que acompanha essas palavras não é apenas espectador, mas parte de um espaço onde histórias se entrelaçam e cicatrizes se reconhecem. Se você sentiu essa transformação reverberar dentro de si, deixe seu sinal silencioso de apoio. Curta, comente, inscreva-se. Não como obrigação, mas como gesto de pertencimento a uma verdade que também pode ser sua. Hoje, ao olhar para trás, vejo não apenas a dor da traição, mas a grandeza de ter atravessado o fogo sem me deixar consumir. A vida me ensinou que bondade não é sinônimo de fraqueza, e que silêncio não significa submissão. Eu carrego em mim a certeza de que quem tenta apagar a nossa luz acaba revelando ainda mais o brilho que resistimos em manter. E é nesse brilho, reconstruído das cinzas, que encontro minha maior vitória.